Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Agora então nós vamos para o nosso segundo vídeo do texto, A Deficiência Simbólica na Subjetividade Pós-Moderna, Bases para uma Sociedade Narcísica, na nossa disciplina de Subjetividade e Fenômenos Contemporâneos. Então, retomando rapidinho o que a gente viu no vídeo passado, a gente conversou um pouquinho que esse texto, basicamente, ele é um texto de psicanálise aplicada à cultura, né? um texto de estudo da cultura a partir da teoria psicanalítica, e que a base central desse texto era tentar compreender, né, um fenômeno que tá acontecendo muito hoje nos consultórios dos psiquiatras, psicólogos e psicanalistas, né, que é o surgimento de uma grande quantidade cada vez maior de pessoas com transtornos ou com síndromes de natureza narcísica, né? E que basicamente o que esse texto se propunha era fazer levantar hipóteses sobre por que isso está acontecendo hoje, né? Por que hoje na nossa sociedade, que vai ser chamada de uma sociedade sociedade narcísica, né? A sociedade pós-moderna, né? Por que isso vai estar acontecendo? E aí a ideia central do autor ali é que isso vai ocorrer devido a uma falha, né, na transmissão simbólica que ocorreu aí de algumas gerações para cá. Não digo algumas gerações para cá, né? Posso dizer algumas gerações, mas daí entre meados do início, metade do século XX até agora, né? Então isso está acontecendo, não é que aconteceu, estamos nesse processo, né? De que novas gerações estão vindo e está tendo uma falha aí nessa transmissão dos símbolos, né, da nossa cultura de uma geração para outra. E essas falhas é que estão efetivamente fazer esse surgimento aí dessa sociedade narcísica. Basicamente a gente viu lá no outro vídeo que o autor defende, né, de que do mesmo modo como o indivíduo, né, a estrutura de uma personalidade do indivíduo, ela se baseia aí nas defesas contra as angústias que a criança, o bebê, né, vai ter ali dentro da tríade, né, do núcleo familiar, pai, mãe, filho, né, que é a clássica tríade freudiana ali. Do mesmo modo como isso acontece no núcleo de uma família, a estrutura de uma personalidade, a estrutura de uma tipologia, né, de caráter, de uma cultura, de uma sociedade, muito próximo dos trabalhos que o Reich fazia. O Reich, quem também fez estudos nesse sentido, né, tentando entender a sociedade alemã, ou basicamente a sociedade prussiana, né, quando ele vai estudar lá o exército prussiano, né, hoje é a Alemanha, na época era a Prússia, né, querendo dizer por que o soldado prussiano era um bom soldado e era um bom soldado porque ele era neurótico, né? Basicamente era essa a conclusão que o Reich chegou, né? Digo bom soldado tipo assim, que era eficiente, né? Violento, agressivo, né? Então para um soldado para a guerra isso é desejado, né? Então, basicamente, a ideia é que, do mesmo modo como acontece no núcleo familiar, na cultura, na sociedade, isso também vai ocorrer. Existem símbolos, né? Existem instituições sociais, culturais, que vão ser carregadas de poder, e os indivíduos, então, eles vão buscar identificação com esses símbolos culturais, e a partir daí, então, que eles vão estabelecer uma estrutura de personalidade, né? E esses símbolos, ou seja, a cultura, ou melhor, a cultura por meio desses símbolos, melhor dizendo, né, ela vai ter exigências, ela vai fazer exigências contra os indivíduos. Essas exigências vão causar repressões aos desejos naturais dos indivíduos, né, e aí isso vai, obviamente, causar uma angústia. E o modo como o indivíduo vai se defender dessa angústia, dado a natureza desses símbolos, é que vai também criar uma certa característica, uma certa estrutura psíquica, né, uma estrutura de personalidade, podemos colocar assim. E aí diferentes culturas, né, diferentes sociedades vão fazer surgir pessoas com estruturas psíquicas diferentes, né? Por isso que a gente vai ver aí. Vou usar um exemplo até que vai estar até aqui depois desse vídeo aqui, mas um exemplo assim bem preconceituoso, vou até dizer, mas é fácil de vocês entenderem. É tipo a sociedade japonesa, né? A gente de um modo geral, a gente entende a sociedade japonesa, nós brasileiros pelo menos, né? Vemos a sociedade japonesa como muito reprimida, né? As pessoas são muito reprimidas no Japão. Pode ser preconceito? Pode ser um preconceito, mas é uma forma da gente ver, né? Provavelmente os japoneses acham que nós os brasileiros somos muito perniciosos, provavelmente, né? Mas a gente olha pro japonês, o alemão também um pouco assim, a gente vê muito reprimidos, né? E consequentemente a gente considera eles que eles têm um padrão de neurose um pouco maior, né, do que brasileiro, por exemplo, né?
é bem mais fácil a gente, às vezes, identificar alguns padrões de neurose numa sociedade tipo a japonesa, tipo a alemã, tipo a sueca, né, do que, às vezes, numa sociedade tipo a brasileira, que é mais solta, tem mais seu jeitinho, tem mais, deixa disso e tal, né? Então, assim, é isso, né? A gente observa que tem culturas diferentes, né, sociedades diferentes que vão ter estruturas mais, né, mais marcantes, né? E que na verdade é isso que vai dar a marca da cultura, né? Por isso que a gente vai ver as culturas diferentes. Enfim, né? E aí, então, o que o autor está propondo é que, nesse caso, nós, tipo, humanidade agora, século XXI, né, de modo geral, lembrando que quando a gente fala assim, sociedade pós-moderna, isso é uma generalização, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que é pós-moderno, mas, né, dentro disso que a gente chama de pós-modernidade, nos grandes centros, blá blá blá, a gente já viu, né, a gente fez essa conversa aí em outros vídeos. Basicamente o que a gente vai ver são estruturas narcísicas, né? Então hoje que a gente está formando é isso. E aí quem vai tentar se propor explicar aí então como é que surgem essas estruturas narcísicas, então, dada essas novas configurações aí de sociedade, né? Então, para isso, agora a gente vai começar a ver um pouquinho sobre o narcisismo. Embora, como no outro vídeo rapidinho a gente, né, vou falar logo aí sobre a sociedade moderna, porque a gente já viu isso aí no texto do Biermann. Aqui também sobre o narcisismo eu não vou me aprofundar muito, porque a gente já viu isso lá no texto do Freud, né, no vídeo do Freud. Quem não viu, volta lá, vê os primeiros vídeos lá sobre o texto do Freud, né, o texto do Freud, uma introdução ao narcisismo, que a gente vai estar falando aqui agora está mais aprofundado, né? Então aqui eu vou passar um pouquinho mais depressa, tá? Então vamos lá, o fenômeno do narcisismo, uma tipologia pós-moderna, né? Então o fenômeno do narcisismo pode ser entendido como uma estrutura psíquica, né, formada no indivíduo a partir das relações que ele estabelece com o meio. Básico, né? Porém, devido à sua alta incidência na atualidade, ele também pode ser entendido como uma tipologia que caracteriza a sociedade pós-moderna, do mesmo modo como a neurose caracterizou a sociedade moderna. Era aquilo que eu tinha falado até no outro vídeo, né? Olha, o surgimento contínuo de pessoas com uma determinada estrutura de personalidade, né, num determinado período de tempo, numa determinada localidade geográfica, né, isso caracteriza uma tipologia, pelo menos daquela cultura, né? Só que como a gente está vendo isso surgir em vários lugares no mundo, né, talvez seja mesmo uma tipologia de uma época, né, como a sociedade pós-moderna, assim como a neurose foi na sociedade moderna. O grande mote da sociedade moderna eram as neuroses, né? Então vamos lá. De acordo com os estudos freudianos, o narcisismo é uma dimensão do processo de desenvolvimento normal do organismo, localizada entre o autoerotismo e o amor objetal. Vocês lembram que a gente viu isso lá no texto do Freud, né? Sendo assim, sendo essa dimensão considerada uma estrutura, como estruturante do psiquismo, né? E aí, gente, só para título de ilustração, lá naquele vídeo no vídeo, né, e no texto do Freud, eu acho que eu não cheguei a dar muitos exemplos sobre isso. Eu trouxe aqui para vocês agora 2 vídeos, tá? O vídeo 1 e o vídeo 2, que vai estar mostrando um pouquinho sobre isso daí, tá? Sobre o autoerotismo. O vídeo 1 vai estar falando sobre esse autoerotismo, a criança no seu autoerotismo. E o vídeo 2 vai estar mostrando aí uma criança, tipicamente, né, já demonstrando ali o seu narcisismo, né, o que o Freud vai chamar aqui depois do narcisismo primário, tá? Então eu quero que vocês dêem uma pausa agora nesse vídeo. Vão aqui embaixo, deixei aqui na descrição, aqui no card, né, não sei como é que é o nome aqui embaixo aqui do vídeo, o link para esses 2 vídeos aqui, tá? O vídeo 1 e o vídeo 2. Então eu quero que vocês vão lá, assistam esses 2 vídeos e daí voltem aqui, e daí a gente continua, tá bom? Pode ir lá, daqui a pouquinho a gente volta, a gente continua. E aí, viram os 2 vídeos lá? O que acharam, né? Viram como é que é esse processo, né? Às vezes eu fico colocando assim, fico pensando, a gente fala muito teoria e não mostra, né, como é que é. Às vezes eu fico pensando como é que isso entra na cabeça de vocês. O que é o autoerotismo? O que é o autoerotismo? O autoerotismo era aquela criancinha lá, do primeiro vídeo, você viu lá brincando com o pé lá, né? Ela fica lá brincando com os pezinhos, lá mexendo, batendo um pezinho no outro. Aquilo ali é o autoerotismo. Ela tá ali fascinada, ela tá sacando que ela tem pés, né? Ela tá descobrindo os pés, né? Então é esse momento aí que a criança ainda não sabe ainda que ela é ela, né? Ela é simplesmente um monte de sensações de prazer e desprazer, né? Então ela tá ali naquele momento se deleitando, e você vê que a criança tá gostando, tá brincando ali, tá se divertindo com o fato de ficar batendo um pé no outro e
sacando, ela está começando a sacar que aqueles pés ali são dela, né? Só que para ela sacar que os pés são dela, ela primeiro precisa sacar que ela é ela. Ou seja, que ela é um eu, que ela é um ser, né? E nesse momento ela ainda não saca que ela é um ser separado do universo, do mundo da mãe, né? Que ela e a mãe são coisas separadas. Ela ainda não tem essa consciência, ela é só uma bolinha de carne ali. Mas, dado essas pulsões que ela está tendo ali, né? Esses estímulos que ela está tendo ali, ela começa a perceber que ela tem mãos, que ela tem dedos, que ela tem pés, que ela tem boca, né? Que ela tem barriga. Ela começa a ter isso. Então veja que aquele ali é o momento do autoerotismo. O segundo vídeo, que aí aquele aí é mais engraçadinho, né? Tá a bebezinha lá, blá, 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 e aí o pai vira para um lado, ela vai lá e puxa a cabeça do pai e, tipo, né? Olha para mim aqui, olha aqui, né? E o pai lá, né? Minha filha, então tá bom, então eu tenho que olhar para você, né? Tenho que olhar para você, então tá bom. Aí ele vira a cabeça, aí ela vai lá, puxa o pai, né? E ó, né? Eu tô aqui falando, né? Tá só lá balbuciando, nem fala, né? Mas aquilo ali é o narcisismo primário. Vocês conseguem perceber, entender por que o Freud vai falar que isso é importante para a estrutura do psiquismo? Porque veja, aquela hora ali que a menininha vai lá e vira a cabeça do pai e diz assim, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Quando ela tá falando olha para cá, ela tá falando olha para mim. Olha para mim. E se existe um mim, é porque existe um eu, né? Se olha para esse ser que está aqui. Se esse ser está aqui, é porque existe um eu. Aquele momento ali daquela menininha que ela vai lá e vira a cabeça do pai, aquilo ali que vocês viram é um proto-ego em construção. É um egozinho começando a se construir. E esse ego, esse egozinho, ele vai se estruturar ao longo do tempo, né? Ao longo aí dos primeiros 2 anos, mais ou menos, né? Vai estar até falando, né? Depois, até mais, tá? 13 anos, 4 anos, isso aí não é assim, né? Fechou, não é uma coisa assim fechada, né? Mas é inclusive aquele momento que vocês já devem ter presenciado na vida de vocês alguma coisa assim, que a criança está lá fazendo alguma coisa e ele fica lá, mãe, olha para mim, mãe, e ele quer que a mãe olhe. Né? Não é simplesmente tipo assim, tá lá brincando, né? Ele tá brincando, mas ele quer que a mãe olhe para ele, né? Então, eu tenho esse prazer, eu tenho essa coisa de ser admirado, ser olhado, eu quero que a minha mãe ou meu pai, né? Geralmente é mais a mãe, assim, né? A minha mãe me olhe, olha para mim, olha o que eu tô fazendo, olha o que não sei o que, né? Então isso aí é o narcisismo primário, né? Que tá dando essa estrutura do ego, do eu, assim. Olha como eu sei aqui empilhar os bloquinhos um em cima do outro. Olha como eu sei fazer o carrinho andar. Olha como eu sei fazer a bonequinha, não sei o que lá. Eu, né? Então o ego está surgindo ali, o ego está se fortalecendo ali. Entende? E depois, obviamente, né, pela teoria, o correto é esse amor todo, esse paixão todo que o indivíduo está estabelecendo sobre ele, depois ele lança para fora, né? Basicamente, principalmente na figura da mãe, que é o principal objeto de desejo, o primeiro objeto de amor, né? É onde a criança, efetivamente, a hora que ela descobre que ela é uma coisa e a mãe é outra, né? Porque no princípio ela e a mãe são uma coisa só. A criança não identifica a diferença entre ela e a mãe, principalmente quando é um bebê mesmo, né? Que tá mamando ali, não consegue identificar o que é minha boca e o que é ser da mãe, como coisas separadas. Para ela é tudo uma coisa só. Né? E com o tempo, quando a criança vai percebendo isso, que são coisas separadas, né? Então a mãe é um objeto e eu sou outro, e aí a mãe passa a ser o principal, a mãe passa a ser o objeto de desejo, o grande objeto de desejo, porque obviamente primeiro pela nutrição, né? Mas também pelo amor e tudo mais e tal. Ali é que efetivamente o indivíduo joga a libido para fora no objeto, assim, eu quero aquele objeto, eu quero a minha mãe, e é a minha mãe, né? Que vai dar, né, indo lá na teoria, até o Édipo, né? Que lá no Édipo, aquela ceninha que você já deve ter visto também, um monte de videozinho por aí, tá? O pai e a mãe sentados ali no sofá, a criança se mete no meio e empurra, o pai sai, é a minha mãe, né? Sai. Aquilo ali é a criança tentando colocar a posse, dizendo assim, o meu objeto de desejo não te mete aqui, é meu, né? Enfim, mas veja, a libido foi lançada para fora. Então, até esse ponto, né? Então, como está aqui, a partir desse entendimento do Freud, Freud define 2
tipos de narcisismo. A gente já viu isso, né? O narcisismo primário, que é esse aí da menininha aí que vocês viram aí, né? Que ela vira a cabeça do pai, é a criancinha dizendo olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, né? E o secundário, considerado um desvio da libido, podendo alcançar características patológicas. Então, se vocês lembrarem, né, o que era o narcisismo secundário? O narcisismo secundário é quando essa libido que foi jogada para fora não encontra lugar, né, para se fixar, não tem um objeto de desejo fora, o objeto não faz sentido, basicamente. E a criança, quando ela se encontra num vazio, não consegue aonde fixar a libido dela, ela joga de volta e diz, não, sou eu mesmo. Né? Então, a coisa linda aqui sou eu mesmo. Né? E aí ela joga, aí sim, esse narcisismo secundário, ele pode aí sim vir a desenvolver, vir a se transformar em alguma coisa patológica, né? Ou alguma estrutura aí narcísica, ou ser a raiz para algum transtorno futuro, alguma coisa assim, né? Porque o normal é você lançar a libido para fora, né? Então, ter libido primário, ter narcisismo primário, amor objetal, né? E não narcisismo primário, amor objetal, narcisismo secundário. Narcisismo, amor objetal e mundo, né? Depois vem o Édipo, mamãe não pode, tal, castração, ansiedade de castração, aí a repressão, superego, tal, todo o trajeto normal aí que você já conhece na teoria psicanalítica, né? Se deu algum probleminha nesse meio e veio a libido de volta, narcisismo secundário, né? Ah, vai dar uma pessoa com transtornos, não sei, não é assim, né? Não é assim, mas pode dar algum problema, né? Pode dar algum problema não, né? Não é o desenvolvimento considerado normal, né? Ou desejável, podemos melhor dizendo assim, né? Então vamos lá. Freud, então, ele não deixa claro, tá, na sua obra, o que pode fazer a libido retornar do objeto. Vocês viram lá no texto, não está muito claro. Freud não diz o que é que faz com que o objeto não volte. Que a libido, né, não se fixe no objeto e ela volte. Quem vai dar uma dica para mim legal disso são duas pessoas, que vai ser a Melanie Klein e o Reich, tá? Depois eu vou falar um pouquinho. Mas já está mais ou menos aqui, ó. Retornar o objeto para o eu, dando origem ao narcisismo secundário. Porém, o entendimento proposto, né, é que a libido retorna para o eu devido a alguma frustração com o objeto. Entendeu? Teve uma frustração com o objeto não funcionou direito, que não se apresentaria como um objeto suficiente ou continente para a libido da criança. Ora, o que quer dizer isso? O objeto não ser suficiente ou não ser continente? Basicamente o objeto ele é sufocante, então assim, ele não permite nem que a libido saia, né? É aquela mãe, é aquele pai que fica o tempo todo, ai, que bebezinho lindo, o fulaninho não pode fazer, não pode botar o pé no chão, não pode fazer isso, sabe? A criança não consegue nem respirar porque a mãe já tá lá em cima, o pai, mas é mais a figura da mãe, né? Tá ali protegendo e limpando e não sei o que, sabe? A criança, ela sufoca, né? A mãe, o pai sufoca a criança não consegue nem jogar a libido, não é que a libido sai e volta, ela nem sai, porque tipo, tá o tempo todo ali, tipo, eu sou tudo, eu sou aquela criança que não consegue respirar, basicamente, porque os pais estão o tempo todo em cima, realizando absolutamente todos os desejos, fazendo tudo, eles ficam 100% do tempo ali em função da criança, né? É a famosa, que o Freud até fala lá no texto uma introdução ao narcisismo, que é o famoso Sua Majestade o Bebê, né? Não é que o bebê é os pais que são ansiosos, que são fracos, né? que não conseguem lidar com as suas frustrações, então projetam isso na criança, né? E projetam a sua libido também para a criança aí, né? Full time em cima da criança, e a criança é sufocada, então o excesso, então o objeto ele não é suficiente no sentido, o contingente, porque ele está inclusive sufocando a criança, ou porque o objeto ele é simplesmente inexistente, né? Que depois a gente vai falar aqui do Green, né? Que vai falar da mãe morta. Ele é ausente, né? Então é aquele caso, quem trabalha muito com isso é o Reich. Quando o Reich fala assim, quando o bebê está amamentando, né? Sendo amamentado, a mãe está amamentando o bebê ele busca fazer contato visual com a mãe. Se a mãe ela responde a esse contato visual, né, e ela faz aquela interação ali, o bebê ele tem um retorno, né, vamos dizer assim, ele joga a libido dele, o olhar ali, né, em busca de um contato, e ele recebe esse contato de volta, a relação se estabelece ali e se estabelece um circuito, né? Agora, se o bebê está ali mamando e a mãe está aqui, né, pega o celular e tá aqui, dá aqui olhando, e o bebê tá ali, né? Louco para fazer um contato visual, tal, e
e faz um barulho lá tal, e tá mamando. Pra mãe tá comendo, mas a mãe tá no outro lugar, né? Ora, esse bebê ele começa a olhar, não vê nada, daqui a pouco ele olha pro peito, né? Olha pro. O Reich vai dizer acho que é o estrabismo, né? Que fica assim, que a criança ela joga o olho pro bico do seio e ela fica ali. Ficar olhando pro bico do seio é como olhando para si, ela começa a jogar a libido de volta para dentro, né? Como não tem nada lá fora, eu volto para cá, né? Aqui no caso do bebê amamentando, mas assim, até uma criança maior, aquela criança que a criança tá lá, pai, olha o que eu tô fazendo, e o pai lá, filho, que lindo, filho, tá, que bonito, né? E a criança lá, pai, olha o que eu fiz, que legal, filho, tá. A criança tá sacando que o pai não tá olhando, né? A criança percebe que o pai tá, filho, que bonito, e continua aqui fazendo outra coisa, não dá atenção. O que tá acontecendo? A criança está jogando a sua libido, buscando a libido, né, no objeto, e o objeto não tá. O objeto não está aqui, não está presente, né? Então essa libido bate e volta. Porque tipo assim, olha, pai, eu tô aqui, mãe, eu tô aqui, mãe, olha pra mim. E a mãe e o pai viram e falam, que bonito, né, filho? E vira pro lado. Porra, eu sou uma samambaia aqui no canto da sala, né? A criança, ela começa a perceber isso, que não faz muito sentido você tentar jogar para fora a sua libido, porque não vai ter retorno, né? Então o que ela faz? Ela joga para dentro. E ela se fecha ali no mundinho dela e como você é lindo, filho. Então é isso, então eu sou mesmo, então eu vou ficar por aqui mesmo e é isso, né? A libido volta para dentro, né? Isso causa um problema. A gente vai ver depois aqui isso causa vários problemas, na verdade, né? Porque o que acontece? Você não tem mais o contato com o outro. Você não tem mais o contato com o outro, você não tem mais o contato com o mundo. Você não tem mais o contato com o mundo, você não tem mais o contato com a realidade, né? Então vai fazer com egos fracos em relação ao contato com a realidade. A gente vai ver isso, né? Como que isso depois desemboca lá na idade adulta, né? Então aqui, basicamente, pegando o que está lá no texto, né? Nesse sentido, podemos observar que o contato com um objeto que não satisfaz plenamente, né? Então essa coisa que o Reich falava da mãe ali olhando a criança, então, não é só leite, né? Não é só calor corporal, é também o afeto via olhar ali, né? Que a mãe e o bebê estabelecem. Então, se não tem essa coisa, se é só a mamadeira pela mamadeira, né? A Melanie Klein, que vai fazer muito isso aqui com crianças órfãos, né? Que recebiam comida e tal, mas morriam de depressão. Por que morria de depressão? Porque justamente era isso. Não é o alimento só, o alimento físico, né, que é necessário para a vida, não é nem para o desenvolvimento, é para a vida. É todo esse entorno, todo esse investimento, vamos ao termo técnico, né? Todo esse investimento libidinal em torno do alimento. Não é o alimento é necessário, sim, é óbvio, mas se for só o alimento, não é suficiente. Se não tiver todo o investimento libidinal junto com o alimento ele vai nutrir o corpo, mas a criança morre de depressão, que era o que acontecia lá nos orfanatos, quando a Melanie Klein investigou, né, estudou. Então aqui, né, é incapaz de aliviar as tensões da criança, que a criança sente, fará com que esta reverta o fluxo de investimento libidinal. Então, para que eu vou jogar para fora? Volta para cá, né? Esse objeto no qual a criança não consegue fixar a libido é o que metaforicamente foi chamado por Green, né, que é um psicanalista argentino, como a mãe morta. O Green vai dar essa expressão aqui, ele vai usar a mãe morta, né? A mãe que está ali, mas não está ali, né? Ou seja, uma mãe que, embora fisicamente esteja presente, não está emocionalmente, né? Quer pela falta ou pelo excesso de investimento sobre o bebê, aquilo que eu estava falando antes. Ou é excesso de investimento ou é a ausência total de investimento. O que faz com que este não consiga encontrar um lugar onde fixar a sua libido, lançando-a então novamente para o próprio eu, né? Já que não tem nada lá, então eu vou ficar por aqui, né? Então a pessoa joga de volta para si. É interessante notar que quando isso acontece, o objeto, o outro, o externo, o mundo, adquire um caráter simbólico. Olha isso aqui que é interessante, adquire um caráter simbólico específico de algo vazio, né? Algo insuficiente ou privador, conforme, né, afirma Green, sendo estas as principais marcas que encontramos na sociedade pós-moderna, de acordo com Bierman. Lembra? Bierman, até o Harvey, né? Outros autores falam do Lipovetsky, né? A pós-modernidade, a era do vazio, a era da insuficiência, né? Da fluidez, nada é estável. Tá aqui, né? Se o bebê, se a criança lança sua libido querendo contato com o objeto simplesmente tá lá no celular, filho, que bonito, legal, não tem nada aqui.
Então, se não tem nada aqui, o que esse egozinho rudimentar aprende? Ele aprende que o mundo lá fora é vazio, que o mundo lá fora não faz sentido, que o mundo lá fora não tem nada para ele. Então, se não tem nada para ele, para que ir para o mundo lá fora? Vou ficar aqui. E é isso que você vai encontrar depois nos adultos da nossa sociedade contemporânea, pós-moderna. Vou lutar por uma causa. Por quê? Por quê? Pátria, né? Para quê? Não tem nada para mim lá. Não tem nada para mim fora. Um ideal, né? Lembra o texto do Birman? Ideais de vida a ser seguidos. Ideais de vida a ser... eu tenho que fazer isso para os outros, Os outros, por quê? O que os outros fizeram para mim para eu agora ter que fazer para eles? Qual é o sentido disso? É vazio, não tem nada. Se eu fizer, o que eu vou ganhar de volta? Essa frase, que se eu fizer, o que eu ganho de volta? É a representação simbólica, não, é a representação de um inconsciente que lá na primeira infância estava lá falando para o pai, falando para a mãe: me olha, eu estou aqui, me olha, eu estou aqui. E o pai e a mãe estavam ali no celular: ah, filho, que bonito e tal. O que essa criança aprende? Ela aprende que ela pode fazer o que ela quiser, que o mundo aqui fora não vai responder. Então não compensa investir no mundo fora, porque ela não vai receber nada. Então, se não compensava quando ela era pequena, por que vai compensar agora que ela é adulta? Entenderam? Então é essa a estruturação que a gente vê no caso do narcisismo secundário e que a gente está observando hoje na nossa cultura, na nossa sociedade. Digo nossa aqui, né? Sociedade pós-moderna, contemporânea, e não nossa brasileira, né? No Brasil também a gente vê esse fenômeno, né? Nos grandes centros aí, né? Então lá, é importante destacar que quando a libido retorna sobre eu, de acordo com Freud, devido ao fato do eu ainda ser muito rudimentar e pouco desenvolvido, né? Que euzinho ali se estruturando, né? Não é um eu fortalecido, mas sei lá, depois da adolescência. Até na adolescência a gente tem um ego meio fraco, né? A gente olha assim pra menina e a menina dá uma virada de nariz, você já se desmancha, né? Então o teu ego mesmo você vai se fortalecer de verdade, na minha opinião, tá? A teoria fala outra coisa, mas na minha opinião o ego só se estabelece na idade adulta. Mas enfim, né? Esse eu pode ser pelo menos de 3 tipos, né? O eu que ele é, né? Que a criança é, o eu que ele foi, né? De um tempo anterior, ou o eu que ele gostaria de ser lá no ideal do ego. Lembra? A gente viu o ego ideal, o ideal do ego, né? Cada uma dessas possibilidades de fixação irá estruturar uma manifestação narcísica diferente, né? Então, deixa eu ver se faz... Então, quer dizer, cada uma dessa aí vai estruturar uma manifestação narcísica diferente. Não quer dizer que são só 3 manifestações narcísicas, não, tá? São várias formas de manifestação narcísica. São só alguns exemplos, tá? Então, ou seja, não é que a libido volta sobre mim e sou eu, esse ego aqui mesmo, né? Que só existe o id, o ego e o superego. Não. Pode ser esse ego que eu fui um dia, o ego que eu poderia ter sido, o ego que eu queria ser, mas não fui, o ego que eu quero ser, né? Então, todas esses, como não existe um objeto, o ego não está formado. O ego não está estruturado adequadamente, né? Tá ainda ali um monte de fantasmas, vamos colocar assim. Quando a libido volta e não tem aonde colocar, então eu jogo lá esse meu ego ideal, ou esse meu, né, no meu ideal do ego, né? E vou investindo nele aqui e vou crescendo, né? Isso, tá? Não significa, lembrando, só lá do texto do Freud, que voltando a libido sobre o eu, que esse eu vai ser forte, né? Quem lembra que o próprio Freud falava, o que torna um ego forte não é tanto o lançar a libido, né? Porque o indivíduo apaixonado, ele lança a sua libido sobre o seu objeto de amor, né? E isso não torna ele mais forte, inclusive torna ele mais fraco. Lembra que o Freud falava isso, né? Ele se torna submisso, ele se torna cabisbaixo, porque ele se submete para receber o amor do outro. O que vai fazer com que o indivíduo se torne forte é se esse investimento, essa libido que ele jogou, se o outro joga a libido do outro sobre o indivíduo. Aí sim, quando a libido do outro joga e ele se sente desejado, ele se sente amado, aí que o ego se fortalece, né? O que fortalece o ego não é a minha libido. O que fortalece o ego é a libido do outro. Por isso que o outro é tão importante na estruturação psíquica dele. Por isso que a gente precisa do outro, né? Não dá para você se desenvolver sozinho. Você precisa do externo, você precisa do outro, né? Então, nesse caso aqui do narcisismo secundário, veja qual é o problema. Porque o normal seria você joga sua libido para fora, joga no objeto e o objeto devolve para você. A libido dele, não a sua, a dele, né? Agora, o que acontece? Você joga sua libido, não tem, você volta, e aí que a realidade ela é
fragmentária, a realidade ela é fraca. E aí a gente vai ver isso aqui, ó, né? Em relação a isso, é importante destacar também que apesar da libido ser reinvestida no eu, isso não irá necessariamente fortalecê-lo, né? Não é porque eu jogo a minha libido sobre mim que eu fico mais forte, né? Como demonstrou o Green e o próprio Freud, como a gente viu. Visto que a libido foi retirada dos objetos externos, o eu terá dificuldade em estabelecer relações com a realidade. Veja isso, ó. O eu, ou seja, o sujeito, o indivíduo, terá dificuldade em estabelecer relações com a realidade. O indivíduo terá dificuldade em estabelecer relações com a realidade, tendo então dificuldade em equilibrar as demandas do princípio do prazer. Vocês lembram que basicamente o ego ele surge para segurar o princípio do prazer, né? Lembra lá das teorias psicanalíticas, né? As primeiras aulas de psicanálise, né? E o princípio da realidade, né? Então como é que o ego segura o id, equilibrando o princípio do prazer com o princípio da realidade, né? Tal situação faz com que o indivíduo e, consequentemente, a sociedade, né, porque a sociedade é formada por indivíduos, apresente dificuldade em conter os impulsos do isso é o id, né? Tem um texto lá tá isso, mas os impulsos do id, que buscará a todo tempo realizar o princípio do prazer. O que, por exemplo, na sociedade pós-moderna pode ser identificado como as características hedonistas, como argumenta Lipovetsky. É aí que você vai encontrar as obesidades mórbidas, por exemplo, o cara quer comer. A drogadição, o cara quer fumar todas, o alcoolismo, o cara quer beber todos, porque é tudo ao mesmo tempo agora, é o id lá, ó, mandando ver. E a pessoa não tem mais como segurar, ela não tem muito forte uma noção da realidade. Então, o id come solto, né? Por isso que você vai ter tantos casos, por exemplo, de obesidade, como a gente tem hoje, na era contemporânea, né? Não é só porque tem mais alimento à disposição, né? Também é porque tem pessoas que se reprimem menos em relação à disponibilidade de comida, né? Ou o tipo de comida também. Ou, claro, outras coisas, não estou falando que é só isso, pode ser outras coisas também, né? Mas o que é mais interessante aqui, eu quero chamar a atenção, é isso aqui, ó. Porque o indivíduo, então, com esse eu fragilizado, porque não vai receber a libido do objeto, né? A libido do outro, ele vai ter dificuldade em lidar com a realidade. Por isso que vocês vão encontrar isso aqui, ó. Olha só o exemplo do caso da anorexia. Por que a anorexia ela é enquadrada como um transtorno narcísico, um transtorno disfórmico, um transtorno da forma? Porque isso que acontece, ó. A menina aqui, a pessoa, ela olha no espelho, ela olha a realidade e ela diz: eu não reconheço isso. Não sou eu. Isso que eu estou vendo aí no espelho não sou eu, né? Então, quando uma menina, né, no caso da anorexia, ela fala isso e ela não tá de sacanagem, ela realmente ela não consegue olhar aquela imagem que ela vê lá, né? Que é o caso aqui, ela olha, pega lá, né? Aqui, fala assim, pega aqui na cartucheira aqui do lado, assim, segura, diz assim: olha aqui, você tá gorda, né? Desculpa, olha aqui, desculpa, tá gorda não, né? Você tá magra, você não tem nada aqui, você tem só pele e osso. Ela olha e o que ela vê, não, eu tô gorda. Eu estou vendo gordura. Tô vendo. Por quê? Porque ela não reconhece. Ela vê a imagem dela esquelética, nós vemos, né, a imagem dela esquelética no espelho, mas ela olha para aquilo e diz: não sou eu. O que eu estou vendo é outra coisa. E ela vê uma imagem como essa aqui, ó, né? Ela se vê gorda, né? Ela que é só osso, mas ela se vê gorda. Por que isso? Porque existe uma dificuldade em lidar com o princípio da realidade, né? O ego, esse eu, que não sofreu o investimento adequado, não sofreu o investimento libidinal adequado, ou por excesso ou por falta, ele vai efetivamente ter uma dificuldade em lidar com a realidade. Ele não se estrutura com a realidade, ele não aceita a realidade, né? Ele não digamos assim, ele cede ao id, né, e transforma a realidade de acordo com os desejos ali do id, o que deveria ser o contrário, né? O id deveria vir, vamos fazer, eu quero ficar mais magro, eu quero ficar mais gordo, sei lá. E o ego deveria olhar para a realidade e dizer: não, cara, olha, tu já comeu demais, ou não, cara, você comeu de menos, volta a comer, para com isso. Então o ego, que deveria segurar o id, o que ele faz? Ele diz assim: não, essa realidade não é assim, não, você tá certo, vamos fazer uma outra realidade? Então, pum, ele cria uma outra realidade. E o id aproveita, vamos usar esse termo, né? Metaforicamente aqui falando, né? Entende? Então todos os transtornos disfórmicos, por exemplo, vai tá com base nisso aqui, ó.
uma dificuldade em estabelecer relações com a realidade. Tá? Dificuldade em estabelecer a realidade. A pessoa, ela não está de sacanagem, ela realmente olha, ela vê, mas não enxerga. Né? Ou ela enxerga uma outra coisa. Por quê? Porque a libido dela está nisso aqui, ó, né? Não no eu que ela é, muitas vezes, mas sim no eu que ela foi, ou então no eu que ela gostaria de ser, ou às vezes até no eu que ela não gostaria de ser, como talvez seja o caso aqui da anorexia, né? Que ela olha e diz assim, não, tá, tô gorda ainda, né? Então vocês conseguem perceber? O grande problema do narcisismo ou dos transtornos narcísicos, ou dos transtornos com características narcísicas, vão ser essa dificuldade de lidar com a realidade. A pessoa não consegue reconhecer dados vindos da realidade, o que é complicado, né, para fazer um acompanhamento, um tratamento aí, né? Porque se a realidade não é aquela, né, você mostra, mas a pessoa não vê, é complicado. Por isso que vocês vão entender por que eu disse em alguns vídeos para vocês que é mais fácil tratar um neurótico, uma neurose, do que um transtorno narcísico. Porque a neurose, o cara tá vendo a realidade, né? Ele sabe a realidade. Ele olha a realidade e diz assim, mas eu não posso ter porque eu fui mal. Aí você mostra para ele que ele não foi mal, né? Eu não posso ter porque eu tô sendo punido. Aí você mostra para ele que ele não tá sendo punido. A hora que ele compreende isso, a realidade tá dada. Ele simplesmente se apropria da realidade. Agora, o problema de um transtorno narcísico ou de um transtorno psicótico, por exemplo, é que a realidade com a qual você trabalha não é a realidade com a qual a pessoa tá vivenciando. E aí é complicado, né? Porque vocês estão falando de coisas diferentes. Você fala uma coisa, mas a pessoa vê outra. Enfim, né? Então, aí é clínica, né? Aí eu não sai da minha seara aqui, né? Vamos voltar para cá. Bom, então entenderam como é que ocorre aí no caso do narcisismo secundário ali, né? O desenvolvimento ali do narcisismo secundário, dos problemas que decorrem disso, né? Então vamos lá. Então, e aí, né? Que dando continuidade lá no texto, e como é que isso entra aí na questão, então, da sociedade pós-moderna, né? E aí que vai ser o eixo central ali do artigo dele, que ele vai falar, a transmissão dos sistemas simbólicos na sociedade e a formação do narcisismo. Basicamente, quem vai estar falando aqui é de uma coisa que é pouco discutida na psicologia hoje em dia, que é sobre a transmissão psíquica intergeracional. Nome bonito, né? Que é como que você transmite os valores de uma geração para outra. Como que você transmite os conteúdos emocionais de uma geração para outra, né? Isso pode ocorrer de uma maneira tranquila, pode ocorrer de uma maneira complicada, pode não ocorrer, e aí o eixo central aqui do trabalho dele é isso. Ele vai falando assim, olha, o que aconteceu foi que nessa viradinha aí, né, do moderno para o pós-moderno, teve um rompimento nessa transmissão, teve algum problema nessa transmissão, né? E aí, só retomando a tese, né, que foi vista lá no vídeo anterior, ele vai dizer, o problema esteve porque os símbolos culturais que correspondem à figura paterna e à figura materna se mostraram esvaziados de poder. Mas a gente vai ver isso no próximo vídeo, dando spoiler aqui já, né? Então ele vai colocar lá, né, que o desenvolvimento de uma sociedade ocorre pela transmissão dos símbolos e valores culturais de uma geração para outra, né? E isso acontece a partir do investimento libidinal dos pais sobre a criança. Porém, sempre existe o risco, que eu estava falando aqui, de uma descontinuidade da transmissão simbólica entre gerações, sendo que esse risco parece aumentar nas sociedades mais complexas, onde papéis sociais e ritos não apresentam um papel de destaque na cultura. Eu não vou lembrar agora qual foi o autor que trabalhou com isso. Não vou lembrar, mas eu acho que lá no texto deve estar sendo falado um pouco. Sociedades menos complexas, ou digo assim, as sociedades mais tribais, a gente poderia até colocar assim, a coisa é muito fácil, né? Fácil aspas, né? Assim, essa questão de transmissão de valores é muito bem delimitada, e elas são delimitadas basicamente pelos ritos de passagem, né? Então a antropologia vai estudar muito isso. Existe lá a marca, né? Às vezes marca física mesmo. Então, se você possui aquela marca, você não é mais menino, agora você é homem, né? Você não é mais menina, agora você é mulher, né? Você não é mais homem, agora você já é ancião, você já é velho, né? Agora você é um caçador, agora você é um guerreiro, agora você... Então, assim, existem rituais que, se o indivíduo passa por esses rituais, agora ele ocupa um novo status e ele sabe como ele tem que se comportar na sociedade, porque agora ele tem aquele status, ele tem aquela marca, ele tem aquele símbolo que seja, né? Basicamente, isso é, entre aspas, que eu digo, fácil de ser feito em sociedades menos complexas, né? Entende-se sociedades menos complexas aí, né? Sociedades mais primitivas, vamos usar esse termo, porque
o universo de vida é pequeno, né? Basicamente é o quê? Né? Uma agricultura rudimentar, a caça e a guerra. Não tem muito mais o que ser feito, né? Então as pessoas, né, a criança quando nasce, né, eu lembro daquele filme não sei se vocês lembram daquele filme do Formiguinha Z, não sei se você tá pegando a minha idade, né? Que era bem engraçado, que tem uma cena lá que tava assim, tipo, é um desenho, né, com o Woody Allen lá, a voz do Woody Allen. Quem era a formiguinha, o Woody Allen fazia a voz da formiguinha, né? Que tipo assim, tava a rainha lá, né? Aí a rainha lá, qual era a função da rainha na sociedade das formigas? Procriar, né? Então nascer a criança. E no formigueiro, ou você é operário ou você é soldado, né? Só tinha essas duas opções. Então a larvinha nascia, né? Aí vinha lá uma formiga, trazia a larvinha pra rainha, a rainha olhava, oh meu bebê, que bonitinho, entregava pra uma outra formiga. Outra formiga botava lá numa mesa, né? Outras formigas que eram as inspetoras olhavam e diziam assim, operário. Aí pum, dava uma picareta, assim, uma larvinha, picareta. Aí eu soldado. Aí pum, botava um capacete, operário. Ou seja, ou você é operário ou você é soldado na sociedade das formigas. Então não tem muita escolha, né? Rapidinho, pronto. E aí a formiga já sabe como ela tem que se comportar, né? Inclusive a crítica lá do desenho, não sei se vocês viram, era isso, né? Que era justamente a sociedade te manda o que você tem que ser e você tem que ser o que a sociedade quer, né? Que era a angústia lá da formiguinha, do Z, quem não se enquadrava na sociedade. Mas enfim, fugir do assunto, volta pra cá, né? Então, sociedades menos complexas é isso. Ou você era caçador, ou você era agricultor, ou você era um comerciante, ou você era um guerreiro. 4, 5 opções de trabalho, vamos dizer assim. E com muitos ritos, né? Muito bem marcado. Aqui você é criança, aqui você é adulto, aqui você é velho, aqui você é comerciante, aqui você é... Então, é tudo muito bem marcado. Os lugares sociais onde cada um podia ocupar era tudo muito bem regimentado. E quem não se enquadrava em nenhum era eliminado, né? Rapidamente cortado, né? Vocês lembraram lá daquele filme do 300 de Esparta lá, né? Daquele filme lá que mostrava as crianças espartanas. Então quando o bebê nascia, olhava, se ele tivesse alguma deficiência física, se fosse fraco, já era descartado. Então era isso. Nasceu, olhou, não, tem um problema aqui, é meio fraquinho, é meio raquítico, vai dar um bom soldado, não. Descarta. Nem, entre aspas, nem perdia tempo, já resolvia ali, vamos pro próximo, né? Então não se criava, né, vamos dizer assim. Então, ou você se estruturava, você se entrava nos padrões daquela sociedade, ou a própria sociedade te eliminava. A gente sabe que no passado a vida era mais dura do que é hoje, né? Agora, nas sociedades complexas, como as nossas, como basicamente a sociedade industrial, ou a partir da sociedade industrial, o que você pode ser na sociedade industrial, né? Ou na sociedade pós-industrial, como é a nossa? Já pararam? Vocês devem ter passado por essa dificuldade. O que você pode ser, né? Uma sociedade mais antiga, uma sociedade medieval, né? Basicamente, tinha até as castas sociais, mas vamos ignorar as castas, vamos dizer que você poderia ser o quê? Você poderia ser um agricultor, você poderia ser um comerciante, você poderia ser um religioso, você poderia ser um soldado. O que mais aí? Um artesão, né? Pronto, aí 5 opções de trabalho para você pode ser na tua vida aí. Pode lá, escolhe, né? Vamos lá, tudo bem. E no caso das mulheres, menos ainda, né? Porque mulher não pode ser soldado, a religiosa até podia, né? Mas enfim, a opção é sair 4, 5 opções. E hoje, na nossa cultura, o que você pode ser? Já pararam para pensar, né? Com certeza pararam. Quando vocês estavam antes de entrar na universidade, vocês fizeram essa conta, né? Você pode ser o quê? Você pode ser desde padeiro até web designer. Você já viu o universo de possibilidades que você tem, né? Passando aí por, sei lá, caminhoneiro, agricultor, engenheiro de navio, engenheiro de casa, engenheiro de avião, enfim, né? Médico de coração, médico do rim, enfim, né? Um universo incrível, né? E junto com a complexidade enorme de atividades que você pode fazer, nós hoje estamos esvaziados de rituais. A nossa sociedade hoje tem poucos rituais. Aí aqui eu trouxe até aqui uma, só para ilustrar, por exemplo, rituais relacionados ao patriotismo, à pátria. Eu não sei vocês, né? Não sei como é que é vocês, mas como é que foi com vocês? Mas eu, na minha infância, a gente fazia isso aqui, por exemplo, desfile de 7 de setembro, então eu me lembro direitinho, né? Que por exemplo, no segundo semestre a gente tinha as férias de julho, né? Tinha as férias de julho, voltava das férias de julho, você já sabia que uma vez por semana você ia começar a treinar, a marchar, a fazer a marcha. Por quê? Porque ia ter o desfile de 7 de setembro. Né? E no desfile de 7 de setembro as escolas iam e você tinha que marchar tudo direitinho, então era fila, era um evento aquilo, né? Você tinha que
nossa, a gente ficava agoniadésimo, a linha tinha que ser reta, o passo tinha que ser certinho e tal, porque a gente tinha que ser melhor que a outra escola. Né? Tinha isso também, né? Tinha competição de quem fazia o desfile mais bonito e tal, aquela coisa toda. E tinha aquela coisa do né, cantar o hino, né, hastear a bandeira, tal, a gente fazia. Hoje em dia, não tem mais isso. Eu não digo assim, não sei vocês, eu não sei se vocês fizeram isso. Né? Mas o que eu observo, pelo menos eu não vejo mais, tá certo que faz um bom tempo que eu não vou mais em desfile de 7 de setembro, mas eu me lembro, por exemplo, que quando eu era pequeno, na minha escola, do ensino fundamental, por exemplo, a gente não ia marchar lá junto com o exército, não, até porque ia atrapalhar o desfile do pessoal lá, né? A gente marchava no bairro, né? Então era no bairro, a gente andava pelo bairro lá, tal, e eu não vejo hoje, né, as pessoas marchando no bairro, enfim. Pode ser que aconteça, eu não estou sabendo, né? Pode ser falha minha, mas vocês compreendem, vocês percebem que não é mais como era antigamente. Né? Hoje em dia, talvez até se façam marcha, talvez tipo assim, vai quem quer. Né? Na minha época não tinha vai quem quer, inclusive vai a nota, você era obrigado a ir. Né? Então veja que o ritual era mais forte. Hoje os rituais são mais fracos. Né? Como é que você sabe hoje que na nossa sociedade que uma pessoa deixou de ser criança e passou a ser adulta? A gente basicamente costuma dizer assim, quando a pessoa começa a pagar as contas, né? E a gente sabe que pagar as contas hoje em dia cada vez está ficando mais tarde, né? Você ser autossuficiente. Né? Mas em sociedades tribais, por exemplo, você tem os rituais, você passou por um ritual de passagem, agora você é adulto. Até um pouco tempo atrás, né, o ato de você entrar na universidade, por exemplo, era um rito de passagem. Né? Tinha até lá o trote com os calouros, tal, não sei o quê. Então você passou na universidade, você já era adulto. Né? Você poderia ainda não se manter, não se sustentar, não ter dinheiro ainda, mas é só uma questão de tempo, o dinheiro ia chegar. Hoje em dia você entra na universidade e nem por isso você se sente mais adulto, ou a universidade te olha como um adulto. Dependendo da sua idade. Né? Se você já se entra na universidade com 40 anos, a sociedade vai me olhar como adulto. Mas assim, se eu tenho 17 anos e eu entrei na universidade, não necessariamente as pessoas vão me tratar como um adulto. Vocês conseguem perceber isso? Então, assim, existiu. Vocês conseguem perceber que houve um lapso aí, ó, aconteceu uma falha. Os processos simbólicos não foram transmitidos. Não foram transmitidos do modo como era. Houve aí uma ruptura, né? Ou como está aqui, uma descontinuidade. Né? Houve uma descontinuidade, por exemplo, em alguns sistemas simbólicos da nossa cultura. E aí eu falo que é uma coisa fácil de entender. Agora o Brasil parece estar querendo retomar um pouco disso, mas não sei. Né? A questão do patriotismo, a ideia de você morrer pela pátria, ou morrer pelo país. Né? Cada vez mais essa ideia começa a ficar estranha. Né? Eu tenho que ir para a guerra? Eu? Né? Mas por que eu? Por que eu tenho que ir para a guerra? Por que não vai outro? Né? E olha que a gente não tem guerra aqui no Brasil, a gente não passa por... Talvez até por isso, se a gente tivesse realmente riscos de guerra, talvez a nossa mentalidade fosse outra. Mas vocês conseguem perceber que isso não é uma coisa muito forte na nossa sociedade hoje, nos nossos jovens hoje. Eu não vejo muita gurizada para os meninos assim, louco para servir o exército. Nossa, quero usar uma farda, quero usar um coturno. Não é mais assim, não. No passado foi, mas hoje em dia não é. Então houve uma descontinuidade, ou seja, os valores que eram colocados antes como muito importantes, muito fundamentais, hoje em dia são assim, tá, legal, mas não é uma coisa vital, né? Então, observa-se que ocorrem essas descontinuidades, tá? Então, por exemplo, um exemplo dessa situação exposta por Nicolai da Costa, essa aqui é uma citação, tá? Uma do texto, é que encontramos hoje na sociedade pós-moderna, na qual a dificuldade na perpetuação de sistemas simbólicos oriundos da sociedade moderna, ou seja, essas tradições que eu estava falando, né? Por exemplo, o patriotismo, por exemplo, devido ao enfraquecimento e diluição ou modificação das instituições sociais, como a família, por exemplo, lança o indivíduo de novo em um vazio, favorecendo o surgimento de estruturas narcísicas em casos limites, como descrevem os trabalhos de Biermann, Kell e Rudnitsky. Né? Aqui eu trouxe um exemplo fácil para vocês entenderem. Vamos pegar uma outra estrutura social, uma outra instituição social, como por exemplo a família. Ora, antigamente, há 50 anos atrás, quando você falava família, era uma coisa muito fácil de você... Assim, família, você já pensava, papai, mamãe, filhinho, pronto, acabou. Né? Geralmente papai, mamãe, filhinho não, né? Papai, mamãe e uma carreira de filhinho, né? Uns 8, 10, né? Era isso, uma família era
né, o papai e a mamãe e uns 10 filhos, né? Não era um filho, né? 10 filhos. Muitos irmãos, né? Era isso que você pensava. Que é esse exemplo dessa foto aqui, ó. E se vocês olharem essa foto aqui, é bem exemplo aqui de família tradicional. Isso aqui eu peguei da internet, nem sei quem é, tal, o que é. Mas você vê aqui os homens, né? Então olha que engraçado, né? Que simbólico. Os homens para a direita, as mulheres na esquerda, né? As meninas usando a mesma roupa da mãe, que é diferente da roupa do pai, né? Então tem a roupa do pai, tem a roupa da mãe, ou seja, tem a roupa dos homens, a roupa das mulheres. Os homens usam chapéu, né? As mulheres não usam. Calça e saia, o básico. E vocês podem ver que os meninos basicamente estão uma mini cópia do pai aqui, né? Não é bem uma cópia, porque ainda existe a roupa da criança e a roupa do adulto, né? Isso aqui provavelmente foi para foto mesmo, né? Botaram uma roupa aí mais parecida, mas, né? Você percebe exatamente, né? Então você antigamente olhava para pensava família, você identificava rápido o que era uma família, pai, mãe e uma penca de filho, né? E hoje, quando fala família, o que você vem na sua mente? Vem isso aqui? Isso aqui é uma família? Isso aqui é uma família. E isso aqui, né? Eu e 2 cachorros, por exemplo, é uma família? Complicado isso hoje em dia, né? Até complicado o que eu posso falar aqui, porque eu posso ser processado aqui, né? Mas observa que o que eu estou querendo chamar a atenção é isso, que antigamente, quando você falava família, isso falava de uma estrutura social, isso falava de uma instituição social que era muito fácil de compreender. Eu sei que é uma família. Hoje, quando eu falo família, eu já não sei dizer o que é uma família. Vocês conseguem perceber que o conceito ficou fluido, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que eu e 2 cachorros somos uma família? Posso ou não posso? Né? Eu hoje não sei dizer. Eu, particularmente, diria não. Né? Que já falei várias vezes isso, né? Eu sou contra esse negócio aqui, mãe de pet, né? Mas é meu filho, é meu bebê. Não é um cachorro. Não, é um bebê, é um cachorro. Né? Mas, enfim, eu sei que tem pessoas que têm uma relação diferente, mas eu discordo dessa percepção, né? Porque vão dizer assim, mas eu tenho muito amor aqui por ele, tem muito amor por ele. Eu não discordo, com certeza, olha, com certeza absoluta, que você vai ter muito mais amor verdadeiro vindo de animais do que vindo de pessoas. Eu não tenho muita dúvida sobre isso, não. Mas a questão é, amor basta para ser uma família? Para ser uma família só o que precisa é ter amor? Será? Será que a família também não é um lugar onde você tem que se apurrinhar de vez em quando? Família, para você ter um crescimento psicológico, você não tem que se frustrar? Né? A família não é um lugar onde eu vou ter um irmão que vai perturbar a minha vida, que vai me apurrinhar, que vai pegar o que é meu, que vai quebrar o que é meu, e eu vou ser obrigado a aprender a conviver com esse desgraçado, né? Não é isso que é o que me prepara para o mundo, né? Não é isso que é a família. Como que um cachorro, todo respeito, né, a quem tem aí, quem gosta, quem tem essa dinâmica, né? Como que um cachorro vai me frustrar? O cachorro não te frustra. Por que um cachorro não te frustra? Porque ele vai te dar amor incondicional. Entendeu? Então, assim, como ele vai estar sempre te amando, ele nunca vai te sacanear, ele nunca vai te decepcionar, né? E família decepciona. Né? Por isso que eu digo, não é família. Enfim, desculpa, né, gente? Assim, claro, hoje, de novo, tá vendo como eu tô tendo até tato aqui, ó. Se eu falo, se eu não falo, se eu posso falar, se eu não posso falar, porque hoje em dia fica complicado, né? Então vocês conseguem perceber que essa minha própria dificuldade de expressar aqui, ó, se eu posso dizer que uma pessoa com um cachorro, eu sozinho, eu morando sozinho e 3 gatos, né? Nós somos uma família, por exemplo, né? De novo, não sei dizer isso hoje, eu não sei dizer isso hoje, eu tô sendo sincero aqui, tá? Não sei dizer, não sei se eu posso considerar, se eu não posso considerar, né, uma família ou não. Mas sei lá, eu e uma criança adotada, não sei, acho que dá pra colocar como uma família, mas, né, cachorro é mais complicado. Eu posso enquadrar isso, né? Ou o que é? Um filho só é família? Antigamente tinha que ter 10 filhos. Como é que é isso? Então veja que esse conceito, que antigamente era muito claro, era muito delimitado, era muito fechado, era uma caixinha, né? E, portanto, você não tinha dúvidas quando você falava sobre isso, né? Família. Hoje você não está mais tão claro. Hoje você já fica pensando, isso é uma família ou não é uma família? Isso pode ser enquadrado como família ou não pode? Então, do mesmo modo como é esse conceito, que é fácil da gente observar aqui, é fácil da gente entender, tem outros, tipo patriotismo. O que é ser patriota? Né? Ou, sei lá, outras estruturas sociais, tipo educação, outras instituições sociais, justiça. É justo ou não é justo? Lei. Sei lá. Instituições mesmo, a universidade, polícia, estruturas como essas. Antigamente era muito claro o que cada um fazia, até onde cada um ia, o que cada um. E hoje tudo meio que se permeia.
Então hoje fica mais complicado para a gente efetivamente saber o que é. E como a gente não sabe o que é, a gente acaba aqui, ó, nesse universo do vazio. Como eu não sei te dizer, como eu não sei fechar um conceito, eu não sei te fechar um conceito, dizer, caracterizar uma coisa, isso é isso, eu fico no vazio. E essa sensação de vazio é que vai favorecer aí o surgimento de uma estrutura social narcísica, né? Porque eu não tenho mais onde me identificar. Então, o processo de transmissão psíquica entre gerações não ocorre apenas de modo consciente, mas também ocorre de modo inconsciente, pois na linguagem os símbolos culturais se apresentam como significantes com maior ou menor número com maior ou menor significado. Aqui, que lá no texto, ele vai fazer uma ligaçãozinha com Lacan, né, falando sobre significantes e significados. Então veja, os símbolos sociais, institucionais, né, eles se apresentam como o significante. E esse significante, ele vai te dar um significado. Então, a bandeira, né, a bandeira nacional, ela é um significante. Que tipo de relação você vai ter com a sua bandeira, né? A bandeira do seu país, né? O patriotismo, como eu estava falando antes ali. Vai ser uma coisa que você está disposto a morrer por uma bandeira? Ou você vai chegar e vai dizer, cara, é um pedaço de pano, alô? Eu não vou tomar um tiro por causa do pedaço de pano, não, entendeu? Quer vai tu, eu não vou lá, né? Como aquela cena, até eu devia ter procurado aqui, mas agora que eu me lembrei. Tem uma foto que ficou famosa da Segunda Guerra Mundial, dos soldados americanos. Foi lá em Iwo Jima, na Batalha de Iwo Jima, né, no Pacífico, quando a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado e os americanos ainda continuavam na Guerra do Pacífico com os japoneses, né? E aí os americanos estavam se aproximando e aquilo foi muito sangrento, né? Até chegar, enfim, até acabar a guerra com a bomba nuclear, mas em um dado momento eles chegaram lá numa ilha que estava muito fortificada, chamada Iwo Jima. E, enfim, foi uma carnificina. Quem quiser saber o que é, procura lá o que foi Iwo Jima. Mas teve um momento que eles conseguiram dominar um platô, né, que era a ilha, ela tinha uma montanha, e eles conseguiram subir naquela montanha, os americanos. E 3 soldados americanos foram lá e cravar a bandeira, né? Cravar a bandeira americana para simbolizar que eles tinham tomado um monte, né? Não é nem tomado a ilha, tomado um monte, né? Então é uma cena que se vocês procurarem aí, procura depois aí na internet, tipo, lá, assim, soldados americanos, bandeira Iwo Jima. Essa foto vai aparecer, né? Que depois virou estátua e tudo. Então você já deve ter visto em filme e tudo mais, que são 3 soldados, então assim, o mastro ele tá inclinado ainda, assim, então um tá enfiando o mastro no chão, o outro está ajudando e o terceiro está empurrando para levantar a bandeira. Então eles estavam cravando para subir a bandeira. E o fotógrafo que estava lá, ele pegou essa cena. Então esse exato momento dos caras cravando a bandeira lá, né, e cravando o mastro para levantar a bandeira. Então aquela foto, o fotógrafo bateu aquela foto ali, né, nossa, ficou bonita, né, emblemática, né? Então, soldado ali na guerra, para levar a sua pátria, levar o seu símbolo, né, que era a bandeira. E eu sei que essa foto chegou lá no alto comando dos Estados Unidos e o cara falou, nossa, isso aqui é uma excelente propaganda de guerra, né? Olha aqui, mostra a bravura dos nossos homens, né, a confiança, tudo mais tal. Pega esses 3 soldados e traz eles traz de volta, né? Tipo assim, vamos usar eles como marketing. Aí quando passaram a ordem lá pro navio, né, olha, separa esses 3 aí que saíram lá na foto, lá, manda eles para casa, porque, né, vão fazer aqui eles vão ser peça de marketing, na verdade era isso, né? Aí falou assim, foi mal, os caras morreram lá, entendeu? Oi, como é que foi? Morreram lá, inclusive depois daquela foto, lá, tomaram um tiro lá e morreram. Todos tinham morrido. A bandeira subiu, mas os caras, todo mundo que participou daquela tomada então, lá, morreram, né? Hoje é uma coisa que até eu, se fosse um soldado hoje, dizia assim, pô, mas eu preciso mesmo ir lá botar um pedaço de pano lá em cima, não basta dizer, galera, estamos aqui, já dominamos a área. Eu preciso ir mesmo lá em campo aberto e cravar a bandeira, por que tem que ser eu? Manda o Jorge, né? Manda o Zé aqui e tal, né? Então veja, você estaria disposto a fazer isso por causa de um símbolo, né? Ou melhor, de um significante, que é um pedaço de pano, né? Qual é o significado que isso tem para você? Bom, para aqueles soldados lá que fizeram isso, né, e morreram por causa disso, inclusive, isso tinha um significado enorme, né? Talvez para nós hoje, numa sociedade contemporânea, pós-moderna, a gente olha e diz assim, cara, não valia a pena, entendeu?
E nós hoje achamos que não vale a pena. Eu particularmente, né? Esse cara morrer pra botar uma bandeira tudo bem, tomar o morro, até entenda, a guerra, mas precisava botar o pano lá. Enfim, entende como a gente se relaciona com os significantes de um modo diferente, fornecendo outros significados. Então é isso que até o Lacan vai falar, né? E isso está colocando lá no texto, né? A gente vai criar significados diferentes. Então essa transmissão psíquica, ela também ocorre de modo inconsciente, não apenas no que aquilo que é passado para mim como sendo correto, errado e tudo mais, né? Então aqui, ó, toda a família, portanto, toda a sociedade possui significantes, né, adquiridos por meio de uma ordenação simbólica cujos significados específicos estão associados de acordo com a vivência que os indivíduos têm com esses significantes, né? Então, os pais ali, a família, eles vão estar inseridos no universo simbólico da cultura deles com vários significantes. Bandeiras, instituições, brasões, leis, né? E as pessoas vão se relacionar com isso de acordo com o significado que elas têm para elas. E esse significado que elas têm em relação a esses símbolos, elas vão transmitir para os seus filhos, né? Para as suas crianças que vão estar ali no núcleo familiar. Então, essa significação irá depender das relações que o indivíduo estabelece durante a sua vida, com os significantes que recebe e, dependendo de como são estabelecidas essas relações, o significado de um símbolo, isso aqui é interessante para a gente, ó, o significado de um símbolo pode ser preservado, fortificado, enfraquecido ou totalmente esvaziado. Né? Que foi o exemplo da bandeira ali que eu dei para vocês. Será que hoje em dia a gente estaria disposto a morrer por causa de uma bandeira? Uma bandeira, no caso, o significante mesmo, né? O pedaço do pano. E não o símbolo, né? Não o significado que ela significa. Até porque ela pode significar coisas bem diferentes para pessoas diferentes, né? E outro exemplo aqui que eu trouxe só para vocês, como as estruturas sociais, né? Os símbolos, como por exemplo a educação ou a escola, uma instituição social que hoje a gente se comporta com ela de modos diferentes. Aqui é uma charge, você já deve ter visto isso daqui na internet, né? Que é lá em 1969, né? Então aqui a criança tirou notas baixas, né? Então tá aqui os pais do lado da professora dizendo que notas são essas, né? E a criança ali, tá? Eu lembro de mim que quando eu era pequeno, né? Quando tinha reunião de pais e mestres, né? Pais e mestres, sabe como é que era antigamente, né? Reunião de pais e mestres. E nossa, o dia da entrega do boletim, mas tu suava naquele dia. Você ficava com medo, assim, dependendo do que viesse daquele boletim, tua vida era de um jeito ou era de outro, né? E agora aqui em 2009, né? Aqui estão os pais do lado da criança, olhando para a professora e dizendo que notas são essas, né? Então olha que isso aqui é 2009, hein? Nós já estamos em 2021. Imagina, se em 2009 já estava assim, imagina hoje, né? Então veja, a escola, né, ou a educação como um todo, ela é um outro exemplo disso, ó, né? Ela era um símbolo, né? A escola é um símbolo, ela é uma instituição social, né, uma estrutura social que ela é um símbolo, ela tem significantes. Quais são os significantes? É lá o próprio prédio, a própria sala, os próprios professores, eu poderia colocar como sendo significantes, e eles vão ter um significado. Será que o significado que a gente atribui hoje à educação, à escola, é o mesmo significado que a gente atribuía, por exemplo, em 1969, como está aqui, né? Vocês estão vendo já pela charge que não, né? Hoje, eu me lembro, foi aquilo que eu falei, no meu caso, quando acontecia, né, lá as reuniões de pais e mestres para entrega do boletim, né, eu sabia que dependendo de como fosse o resultado ali, minha vida ia ser mais fácil ou menos fácil. Por quê? Porque meus pais não iam contestar a palavra da professora em relação à minha, né? Eu era um fraco da corrente ali, né? Se a professora disse que eu era bagunceiro na sala de aula, é porque eu era bagunceiro na sala de aula, né? Hoje, né, o elo fraco não está mais na criança, né? Muitas vezes, se a criança é bagunceira na sala de aula, você vai dizer que a professora não tem didática, que não sabe de repente, educar, alguma coisa assim. Então veja, muda, tá? Então aqui, ó. Então isso também é inconscientemente. Então isso que eu estava falando, ó. Quando meus pais iam pegar o boletim, eu já suava naquele dia, porque então, tudo isso é inconsciente. Na minha estrutura psíquica já estava sendo passada. Olha, você tem que respeitar a professora, você tem que respeitar a escola, você tem que se comportar lá dentro, porque senão o caldo entorna. Isso não era falado, né, abertamente, mas inconscientemente isso estava entrando, né? Hoje em dia, onde talvez o pai, não, pega a nota lá, o que foi? Não precisa, besteira isso daí e tal.
a mensagem que está sendo passada é outra. Então, o que vai sendo introjetado na criança, inconscientemente, é outra. Meu Deus, uma hora já. Agora que eu vi. Enfim, vamos lá, vamos continuar aqui, agora estou no finalzinho, né? Então, nesses termos, tá, a estrutura psíquica de um indivíduo vai se transformando a partir das relações inconscientes que ele realiza com os significantes ditos e não ditos pela sua família e sociedade dentro do universo simbólico da sua cultura. Então, de novo, a estrutura psíquica do indivíduo, ela vai se formando a partir das relações inconscientes. Isso aqui não é tipo consciência, não, é inconsciente mesmo, vai passando, né? Que o indivíduo estabelece com os significantes ditos ou não ditos pela sua família, nem no núcleo familiar, tá? E a sociedade dentro do universo simbólico da cultura dele, né? Então, se você tem um universo simbólico, um universo familiar, onde símbolos significantes são valorizados, são fortalecidos, vai dar um direcionamento. Se os significados, se os símbolos são esvaziados, esmaecidos, isso vai dar outro direcionamento, tá? E aqui, por exemplo, que eu estava falando do Japão, né? Olha lá, por exemplo, né? A gente no Brasil não consegue entender uma coisa dessa, de você valorizar tanto a escola a ponto das crianças limparem a escola. Tá? Isso aqui é prática comum no Japão, né? As crianças limpam a escola onde elas usam, antes de tudo, sobretudo, para demonstrar respeito, né? Você tem que respeitar aquele lugar onde você vai estar lá, porque lá é o lugar onde você vai receber educação, tá? Então, né? Para a gente, eu duvido, sabe? Se o governo hoje, a partir da semana que vem, baixasse uma lei dizendo assim, a partir de hoje as crianças têm que ajudar a limpar, né, a escola, nossa, ia ter passeata no meio da rua, que meu filho não é faxineiro, meu filho não vai fazer isso, né? Entendeu? Então, assim, são culturas diferentes, modos diferentes de você se relacionar com um símbolo social, com um símbolo cultural. Por exemplo, né, o significante o prédio da escola. Então, aqui, nessa perspectiva, podemos conjecturar que se o indivíduo, por meio de uma estrutura familiar ou social, entra em contato com símbolos fortes, né? Então, tem símbolos fortes, compactos, maciços, ele tenderá a estruturar o seu psiquismo em torno dessas mesmas características simbólicas. Então, se o mundo ele valoriza coisas fortes, compactas, maciças, né? Estruturadas, que eu quero ser valorizado também, eu vou ser forte, compacto, maciço, estruturado, porque eu quero ser reconhecido, né? Que é igual, né, o jovenzinho lá de uma sociedade tribal que passa num rito de passagem. Olha, para você se tornar homem, você tem que ir lá e matar um lobo, né? Pegando lá o exemplo lá do filme dos 300 de Esparta lá, né? Não que ele tivesse que matar um lobo, né? Mas, ou melhor, quem conhece a história de Esparta, né? Eu não sei se vocês sabem, mas ali foi uma metáfora que eles botaram ali no filme, né? Mas um menino espartano, ele se transforma, a fase final do treinamento, né? O rito de passagem para saber se o menino tinha realmente virado homem, ele tinha que matar um escravo, né? Ali no filme mostraram ele matando um lobo, né? Mas na vida real ele tinha que matar um escravo. E não era matar um escravo assim, tipo, botava um cara lá amarrado, dava uma espada, vai lá matar ele. Não era assim. Ele tinha que matar um escravo, entendeu? Como, quando, onde? Ninguém sabe, é problema dele. Mas enquanto ele não matasse, ele não virava homem, né? Era isso, né? Então, assim, então o símbolo é esse, a estrutura da sociedade é essa, então eu tenho que matar para. É isso aí. Enquanto você não fizer isso, você não vai ser reconhecido por nós como um de nós, né? Então, a criança, né? Nos casos seria um adolescente, ele tinha que efetivamente matar um escravo. Geralmente isso envolvia várias habilidades, como por exemplo, era feito durante a noite, uma escaramuça, né? O jovem tinha que surpreender um escravo e efetivamente matar. Enfim, né? Então, assim, era essa estrutura que era cobrada, né? Então era esse tipo de estrutura que o indivíduo desenvolvia, né? Entretanto, se esse mesmo indivíduo entra em contato com símbolos esvaziados de poderes, esmaecidos, dúbios, tenderá a estabelecer outro tipo de relação. E assim, por exemplo, não buscará a identificação ou a submissão, né? Ele não vai buscar ser como aquele símbolo ou se submeter àquele símbolo, né? Esses símbolos, como é típico do padrão neurótico. A sociedade neurótica é isso, né? É o pai totêmico, então eu tenho que me submeter ao pai. Quem é o pai? É a lei, então eu tenho que me submeter às leis, né? Se as leis dizem que tem que fazer assim, eu tenho que eu posso não gostar, eu tenho que engolir seco e cumprir a lei, né? Ou eu tenho que me tornar tão forte
quanto a estrutura simbólica da minha cultura, que a minha cultura valoriza. Então, o neurótico ele vai fazer isso, se identificar ou se submeter, né? Mas, se eu tenho símbolos que tu olha e diz, mas por que diabos eu vou arriscar minha vida por causa disso? Por que diabos eu vou fazer isso? Né? Tu já vê os teus pais falando isso dentro de casa, tu já vê a tua estrutura familiar já tá desse modo, você mesmo vai olhar para aquilo e vai dizer, por que eu? Né? Eu tenho que servir, mas por que? Eu vou perder um ano da minha vida lá no quartel e tal. Poxa vida, tem certeza que eu preciso ir mesmo? Tal? Não tem um jeitinho não? Podemos fazer alguma coisa e tal? Entende? Os símbolos são outros, não tem mais essa necessidade, marchar, não, pelo amor de Deus, para que isso? Né? Então, os símbolos se tornam outros, então o que vai acontecendo? Ó? Então, como os símbolos estão esvaziados de poder, mas sim evitará o contato ou fará de forma superficial e pouco efetiva. Né? Lembra a criança quando ela não tem objeto, né? O objeto ele é inacessível, a gente viu lá no narcisismo, ele olha para o objeto não dá retorno. Né? Então o que a criança faz? Ela, o objeto que vai para o espaço eu vou ficar em mim. Né? A libido volta. É isso. Ó, né? A sociedade não tem símbolos fortes, então por que eu vou me identificar com eles? A sociedade não tem símbolos fortes, então por que eu vou me submeter a eles? O que interessa sou eu. Então a libido volta. Né? Ó, então, de forma superficial ou pouco efetiva, devido ao fato dos símbolos não fornecerem uma sensação de segurança, nutrição ou pertencimento. Né? A escola não educa mais, o quartel não me dá mais garantia, sei lá, os hospitais não dão mais saúde. Por que eu tenho que... Né? Qual é o pertencimento que eu tenho aqui a essa sociedade? O que essa sociedade fez por mim? Não fez nada. Né? Então, sendo isso característico a estruturas narcísicas. Entenderam como o enfraquecimento das estruturas sociais, dos símbolos culturais, favorece com que o indivíduo, no mesmo procedimento que ocorria lá, né, descrito por Freud, no surgimento do narcisismo no núcleo familiar, que o indivíduo não consegue mais localizar no objeto, né, ou seja, a mãe, o pai ali, algo com quem se identificar ou se submeter, né, e tem o retorno da libido deles. Como ele não tem esse retorno, ele ignora esses objetos, ele volta a libido para si. No indivíduo adulto, acontece a mesma coisa se os símbolos da cultura, se os símbolos da sociedade estão esvaecidos e estão enfraquecidos. Que foi o que aí no próximo texto, no próximo vídeo, na próxima parte do texto, a gente vai ver que é o argumento aí colocado no artigo, né? Que foi o que aconteceu com a gente com o enfraquecimento do conhecimento científico. Né? Lembra que a gente já viu lá no primeiro vídeo que eu falei assim, o próprio conhecimento científico se desconstruiu, se enfraqueceu, usando uma linguagem metapsicológica, psicanalítica, ele se castrou. Né? Então, como o conhecimento tradicional está fraco, o conhecimento científico está fraco, não tem mais aonde eu me fixar, ele mesmo se castrou, o mundo, a sociedade, não está mostrando mais o poder para qual eu tenho que me identificar ou buscar submissão. Então, se o mundo é fraco, por que eu tenho que me endereçar a ele? Então eu me endereço a mim. E aí cada vez mais os indivíduos vão jogando a libido sobre si mesmos, já que o mundo lá fora, no máximo ele está aqui para me servir, né? Para isso. Eu não estou aqui para fazer nada para eles. Eles estão aqui. Eu não pedi para nascer, né? Então eles que cuidem de mim agora. E é esse o padrão narcísico que a gente está vendo surgir aí na nossa cultura, tá? Já me adiantei um pouquinho no próximo vídeo. Bom, deu 1h12. Gente, eu achei realmente que esse vídeo ia ser pequeno. Mas enfim, desculpa, tá? Então, de novo, gente, dúvidas, qualquer coisa, vocês anotem. E aí, quando a gente tiver o nosso encontro síncrono, a gente sana qualquer dúvida que tenha ficado lá, tá? Tenha ficado aqui, tá bom? Então, a gente se encontra depois, agora ainda, né, no terceiro vídeo, e depois no nosso encontro síncrono. Anotem as dúvidas, depois a gente tenta responder à medida do possível, tá bom? Bons estudos aí para todo mundo, um abraço, até mais e tchau!